O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro hoje no Maracanã às 9h30 da noite. Você vê ao vivo no Sport TV. Quem tem as informações sobre o Flamengo é a Sofia Miranda. Boa tarde, Sofia. Oi, Mari, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Jogão hoje à noite, hein? Copa do Brasil, jogo de ida. Domingo o Flamengo já venceu o Atlético Mineiro por 1-0, achou um golzinho ali de cabeça do Léo Ortiz, só que foi pelo Campeonato Brasileiro. Agora é Copa do Brasil, 53 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo no Maracanã. E hoje à noite, 2 reforços devem ser apresentados à torcida. O meio-campo colombiano Carrascal, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, e também o atacante brasileiro Samuel Lino. Falando agora do time do Flamengo. A dúvida é se o Felipe Luiz vai poupar ou não alguns jogadores, pensando na sequência de jogos que o Flamengo tem pela frente. E a tendência é que ele poupe pelo menos o Jorginho e o Plata. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo ficaria da seguinte forma: Rossi no gol. Na direita, o Varela, dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Na esquerda vinha o meio de campo com Everton, Araújo, Alan e Arrascaeta. No ataque, na direita, o Luiz Araújo. Na esquerda, o Bruno Henrique. E na frente, o Pedro, que retomou a titularidade, ganhou a posição novamente. Lembrando que o Felipe Luiz tem a opção também de colocar o jovem Wallace Ian ali na ponta esquerda. Agora, Mari, você sabe que quando o Flamengo fica sem técnico, quando tá para contratar algum técnico, a galera lembra daquela história. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar Lemos, já virou meme. Então a nossa reportagem de hoje no Globo Esporte é com o senhor Valdemar Lemos. O Globo Esporte relembra hoje o primeiro mata-mata entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Foi em 2006. E no jogo de ida, no Maracanã, pelas quartas de final, o Flamengo goleou por 4-1. E o técnico daquele time era... Senhor Valdemar. Antes, volta no tempo obrigatória. Para 2003. Talvez o anúncio de técnico mais controverso da história do Flamengo. O técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Valdemar Lemos tinha uma pacata rotina de auxiliar do irmão Oswaldo de Oliveira. Oswaldo pediu demissão e Valdemar assumiu. Você estava na Gávea naquele momento? Você ouviu aquilo? Ouvi. Muito desagradável. E eu peguei e falei pro Vassoura, isso aqui não é pra mim, não. Vassoura era o diretor de futebol acuado pelos torcedores na época. Valdemar ficou. Comandou o time nas 10 rodadas finais do Brasileiro. O Flamengo terminou em 8º, mas ele não foi mantido no ano seguinte. Voltou para a segunda passagem em 2006. Os jogadores não queriam jogar no Flamengo. Muitos deles. Salário que não existia, atrasado. Aí você tem que mudar esse quadro. Na Copa do Brasil, vitórias contra adversários frágeis, a maioria por goleada. Ainda assim, havia pressão sobre ele. Com meus deveres, né? E por isso eu tenho todo o direito de estar aqui. Esse 4-1 contra o Atlético, num jogo de quartas de final de Copa do Brasil, era a resposta que esse time precisava dar? Eu acho que sim, porque até então a gente fez 4 contra o ABC, fez 5 contra o Guarani, e o Atlético era um time de expressão, né? Na semifinal, o Flamengo enfrentou o Ipatinga, surpresa comandada pelo então desconhecido Ney Franco. Apesar da vaga na final, Valdemar foi demitido pouco antes da pausa para a Copa do Mundo da Alemanha. Ney Franco assumiu e foi campeão contra o Vasco. Vamos lá! No Flamengo, Emerson Royal foi apresentado e Samuel Lino falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Rodou. Cada hora é um jogador novo. A semana do Flamengo tem sido de chegadas e apresentação de reforços. O terceiro contratado do rubro-negro, Samuel Lino, já conheceu o ninho do urubu.
Ficou impressionado com a estrutura do clube e se arriscou a fazer uma comparação. A nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais, mas ele é bem grande toda. Eu gostei bastante da estrutura. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. O jogador de 25 anos assinou o contrato até 2029. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube e vai reforçar o setor ofensivo. A preferência dele era continuar na Europa, mas não resistiu à proposta do Flamengo. Quando um clube gigantesco faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve, todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também, isso foi muito importante. Com muita personalidade, Samuel vai ser apresentado à torcida amanhã, no Maracanã, mas já chegou dando o recado. Além de Samuel, o outro reforço do Flamengo é Emerson Royal, que foi apresentado. Com experiência e também atraído pelas ambições do clube, o jogador quer sentir a energia do Maracanã e ser fundamental para o time. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Nomes que podem ajudar Felipe Luiz nos alvos que o clube tem para o restante da temporada. O time está vivo em 3 competições e, pelo que parece, quer brigar por título em todas elas. Vene Casagrande, desse pacotão aí de reforços que você tanto se animou aí durante a semana e com toda a razão, quem chega para ser titular no Flamengo? Você acha que alguém chega para isso? Olha, eu vou ser sincero, obviamente isso não é uma informação, depende muito do desempenho. É sua opinião. É minha opinião. Eu acho que o Samuel Lino ele chega para ser titular na ponta esquerda do Flamengo atualmente. Embora o Flamengo tenha jogadores à disposição para essa função e posição, mas são jogadores que não conseguem mais entregar com a camisa do Flamengo, que é o Michael e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eventualmente faz... E o Royal, não? O Royal, eu ia chegar nele. É porque eu acho que o Felipe Luiz, ele sempre quis um jogador como o Samuel Lino, para fazer essa função de extremo esquerdo, que recompõe bem também a parte defensiva. Estrategicamente falando, eu acho que é o jogador que o Felipe Luiz muito queria. O caso do Emerson Royal, ele vem para substituir a saída de um outro jogador, que é o Wesley. Mas eu não consigo garantir que de fato ele vai ser titular absoluto, pelo menos na minha visão, porque o Varela também vem numa crescente. Então depende muito do começo do Emerson Royal com a camisa do Flamengo. No caso do Samuel Lino, quem você escolheria hoje para ser titular? Emerson Royal. Emerson Royal. Meu time ideal do Flamengo hoje seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí Pulgar à disposição, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino. E aí eu fico na dúvida entre o Saúl e o Luiz Araújo, mas vou botar o Luiz Araújo e o Pedro. Esse seria o meu time ideal atualmente. Então estamos falando... Tá ruim, Pedrosa? Estamos falando, por exemplo, de um Carrascal que está custando 12 milhões de euros e vai chegar para ser reserva, para compor elenco. Então, assim, de fato, são contratações muito importantes, mas te respondendo, eu acho que o Samuel Lino, é porque muita gente não está valorizando essa contratação, muito pelo contrário, dizendo que os valores são exagerados. Não, estamos falando de um futebol que o mercado está inflacionado. E você contratar um jogador de 25 anos por 22 milhões de euros, que consegue te entregar muita coisa dentro de campo, é o famoso jogar sem a bola, é muito importante. Felipe Luiz desejava muito a chegada de um jogador ele que escolheu, Vene? Foi. Ele participa também junto com o José Boto. Obviamente, ele também deu o pitaco dele no estilo de jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz, ele acompanha muito o futebol. Muito mesmo. Ele é viciado, ele assiste muito. Então, com certeza, ele já assistiu a vários jogos do Samuel Lino. Se eu assistir, imagina o Felipe Luiz. Então, acho que, assim, estrategicamente falando, sobre estilo de jogo, eu acho que o Samuel Lino chega para ser titular. E outra, ele está usando a 16. O último que veio do Atlético de Madrid usou a 16, você lembra quem foi? Não. O Felipe Luiz. Deu certo. Olha lá, Lucas Pedrosa. Joga na esquerda, né? Será que vamos ter que aturar muitas coisas nesse 2025? Olha, Fernanda, o time do Flamengo já era forte. Aí perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, que são peças muito importantes. Mas conseguiu ter o Jorginho, agora Samuel Lino,
o próprio Carrascal, que é um jogadoraço, Emerson Royal, que também tem todas as condições de conseguir suprir essa ausência do Wesley. É uma equipe muito forte, cara, muito forte, e mais uma vez eu vou falar aqui, nem em 2019 o Flamengo tinha um elenco tão bom assim. É uma equipe que vem para ganhar tudo, realmente. Acho que na Copa do Brasil não vai ser uma prioridade do Flamengo, é possível até que, quem sabe, o Vene pode até trazer melhor isso. Poupe alguns jogadores, né? Mas vai poupar jogador e... Vou poupar aqui, aí entra o Cebolinha. Vou poupar, entra, sei lá, o Michael. Olha aqui, a gente teve uma fala, um pensamento que trouxe o Vene Casagrande tem uns 2 meses, de que internamente no Flamengo, não foi isso, me conserta aí que eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, que o Palmeiras tinha um elenco mais forte que o do Flamengo, ou mais jovem, enfim, mais poderoso, mais equilibrado. Eu achava mais equilibrado. Era você, a sua opinião? Era a minha opinião. Eu achava o Palmeiras mais equilibrado. Não é de Não, o dentro Flamengo também achava isso. Internamente também achava isso. Isso continua agora com essa chegada aí? Acho que não. Agora não. Eu acho que agora o Flamengo equilibra muito o elenco. Embora tenha perdido o Gerson e o Wesley. Mas assim... Mas vieram 5, né? E mas o Saul, ele vem pra fazer o que o Gerson estava fazendo, teoricamente, né? No elenco. E aí o Emerson Royal tem condições de suprir a ausência do Wesley. Embora para mim o Wesley, projetando carreira, eu acho que vai chegar mais longe que o próprio Emerson Royal. Mas o Emerson Royal é um baita jogador. E ele assim, tá pronto, jogador né? de nível Europa. Exatamente, ele chega pronto. O Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que hoje o Flamengo tem um elenco muito equilibrado. Em todas as posições. Minto. Eu acho que só tem que reforçar o gol. Eu acho que tem que fazer a contratação de um goleiro, e não é porque o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato, não é por conta disso, eu já achava. Eu acho que o Matheus Cunha não é jogador para ser reserva absoluto do Flamengo. Então tem que ter um goleiro ali, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar isso. Mas hoje eu já tenho uma opinião diferente. Em cima dessas contratações, óbvio, tem que esperar eles entrarem em campo. E esse pessoal que também tinha essa opinião lá do Flamengo, também tem? Eu não fiz essa pergunta. Então faz aí, mas eu vou fazer essa pergunta, mas provavelmente eles vão mudar a opinião deles. Sim. Porque são reforços extremamente importantes. Gente, eu brinquei aqui, mas o Carrascal custando 12 milhões de euros e todo mundo sabendo que vai chegar para compor o elenco, mostra a força do elenco do Flamengo. Porque em qualquer outro clube, esse jogador poderia chegar para ser titular absoluto. Mas no Flamengo ele vai chegar para compor o elenco. E não é um absurdo dizer isso. E também não é um demérito um jogador dizer isso. Pelo contrário, é a valorização do forte elenco que o Flamengo tem. Lucas Paquetá foi absolvido pela Justiça após ser denunciado por má conduta em relação a apostas. A comissão reguladora considerou que as acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra não foram comprovadas em tribunal. Com a decisão anunciada nesta quinta-feira, o meia do Estirrão está liberado para atuar normalmente. A sentença é definitiva e não cabe recurso. Com a situação resolvida, o nome de Paquetá voltou com força ao noticiário brasileiro, principalmente ligado ao Flamengo. Segundo informações do jornalista José Boto, diretor de futebol do clube carioca, o rubro-negro vai tentar a contratação do jogador. Paquetá já teria dado sinal positivo para retornar ao clube onde foi revelado e ganhou destaque nacional, o que anima a diretoria flamenguista. O técnico Felipe Luiz é um dos principais entusiastas da volta de Paquetá. Ele acredita que o meia se encaixaria perfeitamente no esquema tático que vem implementando, por ser um jogador versátil, capaz de atuar em diferentes funções do meio-campo e até no ataque. Para Felipe, ter um atleta como Paquetá seria fundamental para elevar o nível técnico da equipe e dar mais alternativas ao elenco. Apesar do otimismo, a negociação não deve ser simples. Paquetá ainda é muito valorizado no futebol europeu e tem mercado em grandes ligas. No entanto, o Flamengo conta com o desejo do jogador de retornar ao clube como trunfo para tentar viabilizar a transferência. A ideia da diretoria é oferecer um contrato de 4 anos, apostando no vínculo afetivo do atleta com o clube e na possibilidade de disputar títulos importantes com a camisa rubro-negra. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Paquetá para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.